Fala Enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou a Maria do Socorro, a vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode. Excelente! Mais um episódio e trazendo o que o Corém gosta, inovação. Inovação. Hoje, o que a gente vai conversar aqui, igual eu estava conversando com a nossa colega, há uns anos atrás, seria uma coisa absurda. E hoje a gente considera que seja um grande empreendedorismo na enfermagem. Sim. Então, acho que vai ser muito bom a gente trazer uma pessoa que tem história, tem expertise para falar para a enfermagem sobre um assunto muito legal. Exatamente, super, e que muitos ainda não conhecem. Então, fica ligado aqui que vai aprender de uma área de atuação da enfermagem. Ou conhecem, querem entrar, mas não sabe como e fica esperando uma boa hora. Quem sabe essa é a boa hora, escutando esse podcast. Isso mesmo. Ou assistindo, né? Isso. E antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos para os nossos recadinhos. Se você ainda não segue o Corém nas redes sociais, segue lá no Instagram, @CoremMG. E segue também o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod, para ficar por dentro de todos os novos episódios. Segue também, se inscreve no canal do Corém lá no YouTube, @MGCorém. Lá você vai ter acesso a diversos vídeos que o Corém posta, concursos, capacitações, congresso, tudo que acontece no Corém, inclusive o nosso podcast está lá no canal do YouTube, disponível para você. Então, maratona lá o YouTube do Corém, que você vai aprender muita coisa de diversas áreas da enfermagem. Você pode escolher, eu gosto mais de obstetrícia, eu gosto de segurança do paciente. O tema que for, tem um curso lá na plataforma do Corém. Prontinho para você, para que você chegue lá, se atualize. Porque tudo que está ali naquele site é atualizado e foi feito para você, não foi, Luísa? Isso mesmo. Falando em site, tem o site do Corém, www.coremmg.gov.br, um site feito para você, cada vez mais intuitivo. Fazer as pesquisas, buscas lá no site do Corém, tá muito bacana, diferenciado. O Corém tem investido bastante em tecnologia e nos ajustes mesmo do site para levar para o inscrito todas as informações que ele precisa da melhor forma, não é isso? Inclusive, nós estamos lá no site e também nas redes sociais estimulando toda a enfermagem a participar da consulta pública para a atualização do Código de Ética. Não adianta só reclamar sem participar. O sistema COFEM está nos dando direito para todos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, para participar da consulta pública e se tornar um escritor também do nosso Código de Ética. É democrático, é transparente e é para o nosso próprio bem. O Código de Ética é a Bíblia de toda a profissão. Deontologia é a forma com que eu me organizo nos aspectos legais da profissão junto ao público a quem eu estou ali servindo e também junto aos nossos pares. Não se esqueça de participar, consulta pública. Mas você também, Luísa, falou de inovação tecnológica. Olha quem está aqui. Tá de olho, ela já está aí. Entre várias inovações que nós estamos fazendo aqui no Corém Minas, porque é um compromisso nosso de toda a gestão. Fica aqui também um abraço para o nosso presidente, Bruno Farias, e deputado que está em Brasília, lutando pela nossa PEC 19. Bruno, confiamos na sua articulação política, confiamos na sua força. Nós estamos vivendo um momento extremamente, tenso, porque nós precisamos que a PEC 19 seja aprovada pelos senadores e isso vai acontecer com a força da enfermagem, com a união da enfermagem e também com as articulações políticas, principalmente agora que temos aí a nossa frente parlamentar presidida pelo presidente do Corém Minas. Parabéns, Bruno, parabéns os demais deputados que fazem parte da frente parlamentar. Mas aqui,
eu estou com a Cora do Corém. A Cora é a nossa assistente virtual que está cada dia mais preparada para te atender. Todo dia, através da inteligência artificial, nós estamos educando a Cora para atender você e agora vai começar ela a esclarecer algumas questões técnicas e científicas também. Cora, muito bem, você está sempre pedindo aí para atender melhor nosso cliente. Então, coloque aí no seu celular 031 3238 7500 e a Cora passa a fazer parte da sua vida. Aqui no seu celular, eu estou procurando meu celular. Aqui no seu celular, a Cora vai estar juntinho aí com você. Comece a conversar com a Cora e depois me fale se não foi uma boa pedida do Corém e da gestão atual aqui, compartilhando todos os seus anseios e transformando os seus anseios e necessidades em ações concretas. Ok, Luísa? Ok, e eu já tive diversos relatos de colegas que já usaram a Cora aqui no celular e que se surpreenderam com o atendimento, com a rapidez, com a resolutividade. Fofa. Ela é muito fofa. Aqui comigo. Se cair, eu tiro ela daqui, tá bom? Segura aí, Cora, segura. Então, a gente acho que já pode apresentar a nossa convidada, que o pessoal deve estar aí curioso. Curioso, né? E a gente sempre, né, Luísa, agradecendo a audiência, compartilhamento, viu, gente? Vamos ficar junto aí e vamos apresentar a nossa convidada? Vamos sim. Então, sem mais mistérios, e se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Giovana! E aí, Giovana, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço ao Corém o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Maravilha! Giovana é enfermeira também. Eu não vou falar da história dela. Eu li um currículo assim, né? A gente tem que olhar os convidados que vêm aqui, olhar a fundo, a gente estuda para conhecer a história, para poder valorizar a história de quem vem aqui. Mas ninguém melhor do que Você ela, viu esse sorriso meu aqui agora? Foi para o nosso assistente técnico, Vinícius. Vinícius, tudo bem, Vinícius? Obrigado, Laura também. A gente está aqui, Giovana, com uma equipe muito maravilhosa, né? Mas isso que você está falando, a gente gosta quando vem uma convidada, a gente mergulha um pouquinho na vida dela, né? Nas experiências, mas nada melhor do que a própria convidada falar da sua história, de onde você veio e como você chegou aí nessa área que a gente queria que você falasse. Tá bom. Eu tô vendo, né? O Corém está com 50 anos, né? Comemorando 50 anos. Desses 50 anos, o meu Corém tem 30 anos. Olha, né? Que bacana. Então, eu me formei em 1994 na Universidade Federal de Minas Gerais, em enfermagem e obstetrícia. Naquele tempo, o curso era assim denominado, né? E sempre atuei na área da terapia intensiva. E em 96, eu iniciei na primeira turma de pós-graduação em terapia intensiva, que foi instalada na PUC Minas, naquela época, e concluindo em 98. Eu atuava em um hospital aqui, privado, e depois eu fui para uma outra área, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, que é a área comercial. Né? Legal, né? Muito bom. Acho que é isso, assim, um pequeno resumo, né? Mas muita coisa aconteceu desde então. E nessa sua trajetória, o que mais te inspirou a fazer essa transição? Essa transição da área assistencial gerencial para a área comercial foi rápida ou foi bem planejada? Não houve nenhum planejamento, né? Eu, terminando a minha pós-graduação em terapia intensiva, eu trabalhava no hospital privado, grande, naquele momento não tão grande, hoje é uma rede de hospitais privados, né? E assumi toda a terapia intensiva do hospital. Assumindo a gestão da terapia intensiva, né, eu deixei a área assistencial e uma das atribuições dessa gestão, além de ver contas médicas, enfim, várias coisas que a gestão da enfermagem nos traz, uma dessas atribuições era comprar, né, ou definir o que vai comprar. Na verdade, o comprador compra a partir de especificações que os usuários deixam descritos, os materiais, produtos, equipamentos, serviços, né? E uma característica importante nos hospitais privados, né,
é que o médico ele não é funcionário do hospital, né? Ele é um prestador de serviço, ele pode demandar alguns produtos, ele pode demandar algumas especificações, mas tudo isso, quem faz essa avaliação é o enfermeiro, né? O enfermeiro é que tem que verificar se aquele produto ele pode ou não ser adquirido, né, dentro das especificações que toda a equipe demanda. Porque gente, a saúde é um negócio, não tem como negar isso agora, né? 30 anos depois, houve um tempo que a gente não podia Nem falar, né? nem De falar. custo. Não, enfermagem é amor. Não, a saúde é um negócio. E o enfermeiro faz parte do negócio. É um player muito importante no negócio. Super importante, né? Então, voltando um pouquinho na sua pergunta. Foi natural? Não foi natural, né? Eu me vi ali na terapia intensiva, tendo que definir itens que custavam 50 centavos até equipamentos que custavam 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Eu tinha que fazer toda essa descrição, né? Preservando a qualidade, mas avaliando também uma coisa que hoje está melhor, que é o custo, né? Então, assim, o hospital ele precisa também, não pode comprar tudo que as pessoas demandam, que a classe médica demanda, né? A gente é aquele intermediário ali que tem que avaliar. Outras questões, a fonte pagadora, ela paga esse produto, né? Então, assim, alguém tem que pagar aquele produto dentro do hospital. Será que o convênio paga? Será que quem vai pagar isso, né? É uma coisa que isso já vem de muito tempo na área de gestão da enfermagem. Então, não foi natural. Eu me vi ali entre o hospital, os médicos, os enfermeiros, as pessoas, fazendo essa descrição e comprando itens assim diversos, de coisas descartáveis a coisas permanentes, né? E para amenizar isso, a gente criou uma comissão na época de padronização de materiais, porque eu não conseguia, né, por mais que eu tivesse conhecimento, definir alguns materiais que variam imensamente, né? Tem coisas que são muito específicas para certas doenças, para certas especialidades. Você está ali no CTI, você tem de todas as especialidades demandando diversos materiais. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a criação de uma comissão de padronização de materiais, de avaliação, né? Recebendo a amostra, recebendo os representantes, né? Os vendedores, para avaliar a qualidade e, posteriormente, o custo desse material. Eu escolhi isso? Não, foi uma demanda, né? Posteriormente, essa rede de hospitais ela ia ampliar. Ela construiu um prédio, né, lateral, depois ela construiu outro em outro local, e eu precisei comprar tudo. Então, eu estava ali na enfermagem comprando, né? Cama, enfim, respirador, monitor, tudo que vocês possam imaginar, eu estava comprando e especificando para comprar, né? Então, não foi natural, Socorro, foi assim uma demanda. Quando você está na gestão, né? Você é esse elo entre alguns profissionais e entre o hospital. Você tem a figura do comprador, né? Em todo lugar, mas ele já está numa outra fase lá, que é o fechamento, que é fazer as cotações, é um outro momento, né? Mas quem define o que vai ser usado é o enfermeiro. Você não pegou muito essa época, Luísa. Eu acho que sua geração é uma geração que já não participou muito, não sei, posso estar enganada, dessas especificações, que inclusive a gente recebia catálogos enormes, né? Perfeito. Onde nos ajudavam também muito. Enquanto coordenação de enfermagem, quando a gente ia fazer a compra, que a gente recebia a visita do representante dos laboratórios assim, não eram muitos na época, então a gente tinha uma questão muito interessante de interagir com eles, né, os principais laboratórios, e eles tinham respeito pela enfermagem, que assim, eu lembro até hoje, era assim, não, eu tenho que, antes de qualquer oferta, eles iam lá e ofereciam para a gente
as amostras, independente se a gente ia comprar ou não. Sim. Né? A gente participava, às vezes, de... saiu esse curativo. Aí eles davam um volume que a gente poderia analisar a efetividade, eficácia daquele material. Então, eu tô te enxergando, por exemplo, assim, eu participei desse momento que você participou, só que eu não me despertei para a área que você hoje ocupa, que é a área comercial. Uhum. E eu tive uma experiência também grande nessa área, mas lá na aeronáutica, no hospital, porque o hospital ele passou por uma reforma, foi criada uma nova área e ele foi todo reestruturado, até as outras áreas, então eu tive que fazer tudo isso, de mobiliar, equipar todo o hospital, de fazer, a gente lá tinha que fazer orçamento, descrição, lá era tudo enfermeiro também, então E agora a gente está vivendo isso aqui, Giovana. Nós estamos montando o laboratório de simulação realística aqui. E aí, ó, tá vendo? E estamos vivendo, fazendo essa. E isso, eu não me senti nem um pouco insegura. Por quê? Porque além de você ter o respaldo de profissionais da área, né, que trabalham em laboratório de simulação realística, a gente tem sempre aquela noção, né? Mas Sim. Precisa ter perfil para isso. Precisa. E aí, falando em perfil, tem requisitos para entrar nessa área? Até a gente pensando na equipe de enfermagem, todos os membros da equipe de enfermagem podem fazer parte, entrar para a indústria, para essa área comercial? Como é que é isso? Então, existem diversos cargos que o enfermeiro pode ocupar dentro de uma empresa, né? Geralmente, o início são cargos como eu comecei. Então, eu fiz essa transição, só voltando um pouquinho, né? Fui convidada a trabalhar numa multinacional, depois de passar por todo esse processo, né? E entrei como assessor técnico. Naquela época, havia os vendedores, que eram as pessoas que visitam compras, que tiram os pedidos, que vê a logística, e havia a figura do assessor técnico. Qual que era a minha função? Fazer treinamentos, ver educação continuada com os enfermeiros, olhar as demandas. Que delícia, né? Toda essa parte de assessoria técnica. Tem uma dificuldade com o produto, tem uma equipe que... Então, eu tinha que trabalhar de noite, tinha que trabalhar de manhã, a equipe do noturno, não importava o horário, né? Eu tinha que estar ali disponível para fazer essa assessoria, né? Novos clientes, os vendedores fazem a prospecção dos clientes, né? Olha, eu estou querendo padronizar nosso material no Hospital X, eu queria que você visitasse a enfermeira para que você explicasse para ela as características, os benefícios desse produto. Porque na saúde, né, como às vezes tem outros mercados também, vender não é um ato assim, custa 10 e o meu custa 9, eu vou comprar o 9. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem toda uma tecnologia embarcada, tem todo um benefício, uma segurança, tem várias questões que precisam ser avaliadas. Por isso que o profissional, o enfermeiro, ele transita em vários locais de uma entidade de saúde, né? A gente está um pouco mais focado aqui no hospital, mas tem diversas outras entidades que o enfermeiro transita que outros profissionais não transitam. Tem profissionais que estão sempre, né, dentro de certas delimitações. Por exemplo, o farmacêutico, ele está ali dentro da farmácia hospitalar, né? O fisioterapeuta trabalha com respiradores e aí ele vai sempre estar ali auxiliando tecnicamente. Agora, o enfermeiro não. O enfermeiro, ele transita em todas as áreas do hospital. Eu iniciei como assessor técnico. Existe também uma denominação que chama especialista de produto, onde a pessoa se especializa, né? Eu trabalho com um stent, uma válvula cardíaca. Aí a pessoa tem que estudar muito para ser... Hemodiálise, né? Aqueles catéteres complexos. Enfim. Nossa, tem vários campos. Olha que legal. Quando você vai para uma certa área, né? Você começa como assessor ou especialista, você tem que aprofundar. Aí você tem que estudar muito. Nós temos uma formação, mas aí você tem que saber todos os recursos que aquele produto pode te dar, todos os efeitos adversos que podem acontecer,
toda a fisiologia da patologia, né? Se eu estou trabalhando com a hemodiálise, todas as questões da insuficiência renal, não é só o meu produto. Porque se eu vendo um produto, se eu tenho que colocar assim, desta forma, aí não precisa ser enfermeiro, né? Pode ser um vendedor comum, né? Então, aí o enfermeiro ele tem a capacidade, a visão holística de todo o tratamento da insuficiência renal aguda, no caso da hemodiálise, que nós estamos citando aqui. Então, ele tem todo o contexto fisiológico, farmacológico, né? Para discutir, conversar com qualquer profissional, inclusive o médico, diretores, né? Sobre por que aquele produto é um benefício, por que ele não é, onde, quando e quais situações ele está indicado. Você se torna um especialista naquele produto, né? Então, o início, Luísa, geralmente passa por essas questões técnicas, tá? Algumas pessoas vão avançando dentro das empresas. E dali elas podem realmente se sentirem bem, gostarem e passar para a área totalmente comercial. Né? Não que o assessor especialista não seja ligado ao comercial, mas aí ela passa. Aí nós temos aí pessoas, vendedores, consultores. Hoje não se fala muito vendedor, é consultor de vendas. Porque em vender em saúde, você dá uma consulta, né? É uma consulta. Você dá uma consultoria de vendas. Então, você oferece aquele produto, como a Socorro falou, você leva as amostras para avaliação. Né? Muitos hospitais pedem que marcas sejam pré-aprovadas. Né? Então, você leva um formulário, né, de avaliação do produto para você ter um parecer técnico com carimbo ali do enfermeiro, com o corém dele, ele colocando as suas questões. Isso é importante numa padronização, porque foi avaliado por enfermeiro, se ele der uma negativa ou se ele, é uma marca que pode entrar nas cotações lá do comprador. Eu aprovei tecnicamente. Agora, as outras partes é com o comprador lá, preço, enfim. Aí você deixa marcas pré-aprovadas, né, avaliadas. Geralmente é assim que funciona, mas tem muitas especificidades em outras áreas. Mas deixa as marcas pré-aprovadas para que também não entre marcas ou produtos ruins, né? Hoje a gente tem, né, os comércios exterior, né, uns países que produzem e a qualidade às vezes não é levada em consideração. Nossa, para a gente fazer essa compra que está sendo feita aqui para o Corém, para os bonecos, assim, nós tivemos que agrupar, inclusive, enfermeiros especialistas na área, para que a gente não... Porque a licitação, tanto para o privado quanto para o público, quando você vai... No público, a gente chamaria de licitação. No privado, é avaliação de custos, vamos dizer assim. Para o privado definir isso é mais fácil, para o público, não. Porque a lei ela já me fala assim, é o menor preço. Né? Ela coloca essa prerrogativa, então você tem que ter uma competência muito grande para que o menor preço seja desclassificado em prol do benefício, da qualidade, do próprio custo, relação custo-benefício. Então, quando a gente encontra uma pessoa que vamos supor, um consultor de vendas, um especialista de produtos, agora eu já estou pegando aqui até as terminologias, né? É muito bom, porque além de você testar, você tem como tirar dúvidas, né? Buscar esclarecimentos. Então, nisso que Giovana nos trouxe aqui, a gente eu e Luísa somos assim, eternas aprendizes de nossas convidadas. Né? Então, assim, a gente vai anotando tudo. Então, você vê, o que acho que se a gente fosse assim, analisar até esse momento da nossa conversa, a gente tem uma clareza que a sua expertise clínica e a sua expertise técnica, ela te leva com maior segurança para uma transição de carreira, que, igual você falou, não foi planejada, ela aconteceu. Agora, antes de você... Eu vou passar essa bola para você, que eu sei que eu vi aqui que você falou que eu quero perguntar. Eu sinto que pararam de falar nessas enfermeiras e enfermeiros. Esse mercado tá pequeno
esse mercado está lá escondidinho no LinkedIn, que eu vi seu LinkedIn. Certo. Então, vou voltar só um pouquinho no tempo, rapidamente, aqui para te Sim. responder. Como eu disse, eu fiz 30 anos de formada e, aquele tempo, o enfermeiro era sempre visto na área assistencial, né? Qualquer desvio disso não era bem visto pelos colegas, né? Eu até falei com a Socorro aqui antes que eu até nem me sentia enfermeira por um período, né? Porque eu fui para a área comercial, mas o Corém, a faculdade, as instituições da enfermagem era para o cuidado, e está certo, é isso mesmo, a nossa formação é essa, mas ela não colocava outras possibilidades, né? Então, eu estar aqui hoje num podcast que chama Enfermagem Pode, né? Para mim é uma conquista, 30 anos depois. Que delícia, né? É uma conquista, né? Eu posso, eu fiz, eu estou aqui, eu posso fazer. Podemos ocupar os nossos espaços, né? Então, assim, eu esqueci. Não, a gente estava falando que a Socorro tinha Do mercado, do como é que ele mercado. está Como hoje? Como é que ele está hoje? Porque Não. se eles estão escondidos, os enfermeiros. Exato. Então, assim, nós éramos poucos, né? Porque havia esse preconceito de você sair da área assistencial, né? Ser uma vendida, né? Você agora ser vendedor. Você é uma vendedora, você não é enfermeira mais. Não é enfermeira mais, né? Você está vendida, foi comprada pela indústria, agora você não oferece, como se a gente não tivesse esse discernimento, né? Então, isso cresceu muito, né? As pessoas, as multinacionais, as empresas distribuidoras perceberam que a comunicação de um profissional qualificado com quem compra era um diferencial, porque os vendedores não eram especialistas, não tinham assessores, não tinham formação, eram pessoas geralmente da administração, da economia, né? Pessoas muito ligadas ao comercial mesmo. Só que para vender para a saúde, você precisa ter uma qualificação melhor. Isso cresceu muito, tem muitas vagas, né? Tem muitas vagas ainda, Giovana? Muitas vagas. E é um diferencial hoje você procurar uma empresa, se candidatar, né? Você ser um enfermeiro. Sim. Algumas posições, elas são específicas para a formação em enfermagem, tá? Principalmente na área de implantes e OPME. Porque você vai ter que acompanhar o procedimento cirúrgico para orientar a equipe médica sobre a implantação daquele produto. Eu não sabia, tá vendo? Principalmente nessa área. Quando você amplia um pouco mais, necessariamente não, se torna um diferencial, né? Você ter uma pessoa na área comercial que seja enfermeira, principalmente por uma questão que se chama comunicação, né? Você está conversando sobre um produto ali e aí uma outra pessoa te rebate com uma situação. Se você não sabe responder, como é que você vai comprar uma coisa que você está inseguro em relação àquilo, né? Tem vagas sim, tem várias posições em aberto. Hoje está mais tranquilo, as pessoas até nos procuram. Você me indica, eu gostaria de fazer essa transição, às vezes você está ali no hospital, no centro cirúrgico, alguma coisa. Os enfermeiros vêm e falam assim, eu sempre quis isso, mas eu não sei como entrar, eu sempre quis, como é que faz para poder fazer essa transição, né? Mas não é só de LinkedIn, não, tá? Se você estiver dentro de um bloco cirúrgico, dentro do hospital, você vai conhecer muitas pessoas. Que legal. Gente, eu acho que fica um alerta aí, porque às vezes a enfermagem fica muito presa às questões assistenciais, gerenciais da estrutura rígida hospitalar, seja ela pública ou privada. Enfermagem, olha aí, outro campo maravilhoso de trabalho, a área comercial, e aí daqui a pouco a gente vai falar se essa área eu posso ser autônoma, eu posso ser empregada de uma grande empresa multinacional. Olha, chegamos num ponto que aguçou agora você aí. Essa área comercial te interessa? Então, continua assistindo, né, Luísa? Isso mesmo, e já vai compartilhando aí também, porque tem mais gente interessada. E, inclusive, com certeza Achei que você ia falar, inclusive eu. Inclusive eu admiro. Uma área em ascensão, porque a tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de diversas
coisas, não só a tecnologia da informática de monitores, né? Tecnologias, um Gelco é uma nova tecnologia quando ele vem diferente, então a gente vê o quanto que as tecnologias estão avançando, novas empresas surgindo no mercado, então é um campo em crescimento mesmo, em ascensão. E uma curiosidade, que aí o pessoal que está assistindo também deve estar com essa mesma curiosidade, porque a equipe de enfermagem está assistindo, o enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. E esse campo, ele é só para quem tem nível superior ou tem, né, um lugar também que o técnico, o auxiliar possam atuar nessa área ou exige o nível superior? Não, como consultor de vendas, aí a gente acabou ocupando os espaços dentro das empresas também. Hoje tem enfermeiros que são gerentes de marketing, são gerentes. Aí fomos subindo, né? Aí as coisas foram acontecendo. Muitas pessoas cresceram, né? Hoje, para você, como consultor de vendas, você tem que ter o curso superior, você ser enfermeiro. Mas existem posições dentro da empresa comercial que pode ser ocupado pelo auxiliar e pelo técnico de enfermagem, em especial na área cirúrgica, né? Então, novamente, os implantes e os OPMS. Existem produtos que eles não podem ser implantados ou não, os hospitais não recebem sem acompanhamento de um profissional na sala cirúrgica, né? Então, o auxiliar técnico também pode, fazendo como? Instrumentando e orientando em relação a esse produto, fazendo a instrumentação. Então, assim, a área de ortopedia, aquelas caixas, aqueles instrumentais, tudo aquilo vai acompanhado de um auxiliar ou um técnico de enfermagem para fazer toda a montagem, né, da mesa, grandes cirurgias. Eu vi aqui a Gisele falando sobre robótica, né? Ela faz área, esse papel, né? Ela já está ali num outro momento, que é a posição, o paciente e tudo. Mas só que antes disso... Os braços do robô. Exatamente. Né? As caixas chegaram, né, lá na CME, alguém separou aquilo e alguém tem que montar isso, né? Tem que montar na mesa. A Gisele já entra ali na fase um pouco mais avançada do robô. Então, ela pode ser ocupada, sim, por auxiliares e técnicos, principalmente na área operacional do uso, da utilização dos produtos. E consultor de vendas, assim, não há uma regulação sobre isso, é obrigatório, sabe? Não tem o Corém, ninguém, assim, não tem uma regulação. Mas a formação, mais de 90% é imprescindível. Da parte da educação, dos treinamentos que são fornecidos, Sim, né? Exato. O conhecimento que você falou, às vezes você tem que conhecer da fisiologia, você tem que conhecer mais a fundo, então acaba exigindo, mas é um campo de atuação, inclusive a gente tem muitos técnicos e auxiliares que fizeram a graduação ou estão fazendo a graduação e às vezes querem fazer uma transição de carreira e migrar para essa área, então fica aí. Nossos técnicos e auxiliares que estão aí de olho numa oportunidade, né, de exercer a profissão que eles buscaram, né, nessa ascensão de carreira. Olha, ó, tem espaço, eu estou gostando desse mercado. Porque ele estava, antes de você, ele estava silencioso na minha mente. E como Corém, nada pode ficar silencioso na mente de quem está aqui. Porque nós precisamos alertar nossos colegas de possibilidades, né? Mas, importantíssimo, toda convidado, seja ele enfermeiro, técnico auxiliar, quando senta nessa cadeira, fala, mas precisa de conhecimento, mas precisa de atitude. E aí você falou de uma palavrinha que é chave, comunicação. Então, quando Luísa fala desse perfil, você fecharia esse perfil assim? Sim, é super importante ter uma boa comunicação, né? Uma boa escuta, né? Porque se você está vendendo algo, você tem que entender a demanda do setor, dos profissionais, da usabilidade do produto, né? Se você não ouve, né? Você tem que ouvir bem para você se comunicar bem. Sabendo sobre as características do produto que você sabe, foi treinado, né? Tem o conhecimento, a habilidade, você é treinado também para depois instruir as pessoas,
você tem que ouvir bem para você aplicar, transformar uma característica em um benefício. As pessoas, elas não compram característica, elas compram benefício. Olha, benefício, compra, né? benefício. Por quê? O meu produto, ele é azul. Tá, é uma característica, ele tem a cor azul, né? Qual que é o benefício de ser azul? A cor azul traz mais tranquilidade, tá? Então, quando você está oferecendo seu produto, você não tem que você não fala, meu produto é azul, né? Eu dei um exemplo aqui meio... Mas tá entendendo, característica é azul, ponto. E daí? E se for verde, preto, vermelho, qual que é o problema, né? Então, assim, eu estou transformando uma característica num benefício. Todos os produtos da cor azul, eles são melhores identificados, eles diferem na caixa das pistas vermelhas, isso é um benefício de ser azul. Ele fixa melhor. É, uma coisa assim. Então, assim, vender é benefício. Quando vocês vão comprar, quando qualquer um vai comprar qualquer coisa, né, a gente quer saber o que aquele produto me traz de benefício. É mais confortável esse sapato, esse vinho é mais... né? Hoje você vai e você tem... qualquer coisa que você for comprar, você tem especialistas, pessoas que vão te dar benefícios do produto, né? Se for para falar só características, não precisa ser enfermeiro, não precisa ter nenhum tipo de formação, né? Então, a comunicação é ouvir as demandas e pegar as características do seu produto e transformar em benefício, seja para o paciente, para o profissional ou para a instituição. Sim. Né? De preferência para os três. Agora, eu acho que Giovana trouxe muito bem, Luísa, essas questões de pré-requisitos, de mercado, essa parte sua aí da comunicação ficou muito, muito tocada aqui na minha mente, para depois, quando a gente for trazer essa matéria, eu já estou pensando assim que de te convidar para você fazer um Telesaúde Capacita Corém, falando como se candidatar a uma vaga, né? O programa Meu Primeiro Emprego precisa trazer isso. Olha o tanto de desdobramento que a sua presença hoje aqui, como você falou, você só não pode, como você está fazendo, trazendo um assunto que estava em silêncio. Exatamente. Sabe? Assim, então, eu estou fazendo aqui várias anotações porque está sendo muito importante para nós aqui sua presença. E aí, hoje, nós estamos buscando muito a questão da valorização, a enfermagem está muito presa no piso salarial, porque a maior mão de obra da enfermagem ainda é dependente de patrão público ou patrão privado. Né? Nós estamos tendo uma virada maior de enfermeiros indo para consultórios, clínicas, mentores, mas nós temos também uma curva já sendo feita pelos técnicos e auxiliares que têm uma veia empreendedora. Então, nesse mercado aí, como é que está a valorização salarial? Ou como que está você, igual você me falou que você é PJ atualmente, uma pessoa jurídica, que aí tem que ter coragem para ser pessoa jurídica, tem que ter organização. O que você fala nesse momento? O que a gente chamaria aí de uma especialista de produtos, né? Um consultor de vendas hoje, enfermeiro. Como é que está o mercado e essa questão salarial? Já esteve bem melhor, né? Hoje nós inundamos esse mercado aí, né? No início, a empresa que tinha um enfermeiro, né? Ela era muito bem vista, era porque você ia trabalhar numa padronização de um material, de um produto, quando você fala assim, olha, bom dia, eu sou sua colega, nós somos enfermeiros, você é recebido de uma outra forma diferente de um vendedor. É assim que funciona, né? Porque... E a enfermagem é a maior usuária. Maior usuária e compradora de um hospital. Não quer dizer que ela vai fazer o ato da compra, mas é ela que define. Ela que define a compra. A compra, né? Então, assim, hoje você tem, assim, é um pouco diferente, vai assim, do iniciante, né? A uma pessoa mais experiente, como hoje eu faço uma gestão comercial, já sou gerente comercial.
Tem pessoas que estão em multinacionais, são gerentes da América Latina, de produtos, né? Várias marcas multinacionais, são enfermeiros, são pessoas que nem hoje mais se identificam. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque algumas pessoas não colocam no seu LinkedIn enfermeiro, gerente comercial, diretor nacional de vendas e tal. Por muito tempo eu tirei a palavra enfermeiro do meu LinkedIn e do meu currículo, né? Coloquei gestor comercial, gerente nacional de vendas, porque não me identificava, não me encaixava. Eu achava que a enfermagem não podia estar ali, eu não sei se era o meu espaço estar ali. Hoje eu sei que é super importante, eu posso estar e devo estar e tenho que me identificar como enfermeiro, né? Tanto é que quando as pessoas, o que você faz? Eu sou formada em enfermagem, estou como gerente comercial numa empresa de material médico. A valorização, ela é proporcional ao escalonamento que você faz dentro da empresa. O que é legal é que você tem uma renda variável, né? Porque você está ligado ao quê? Ao resultado que você traz para a empresa. Né? Então, a sua posição, ao resultado que você traz e ao tamanho da empresa que você trabalha. Então, você tem hoje pequenas empresas, médias, você tem grandes empresas multinacionais que não existem sem a pessoa do enfermeiro. A área de hemodiálise, né? Não sei se posso falar alguns nomes, mas Pode. A Bayer, né? A Medtronic, a Johnson Johnson. A Johnson Johnson, eu sou apaixonada com a Johnson Johnson. Pois é, então são muitas marcas, né? Eu trabalhei na Johnson, eu comecei no Abbott, né? Sou muito grata, fiquei muitos anos no Abbott, fui gerente no Abbott. Viajei o Brasil e o mundo para poder me especializar cada vez mais nos produtos que eu representava, né? Então, assim, há uma valorização a depender da sua carreira, a depender do tamanho da empresa, a depender do que você vai galgando lá. Há sempre uma renda fixa e há sempre uma renda variável para proporcionar os resultados que você traz para a empresa. Comparado hoje ao piso, a maioria, eu diria mais de 90% é superior. Aí, então já. E agora, o perfil, nós já vamos ter. Não é qualquer pessoa que tem o perfil. Então, você tem que analisar, além das suas competências clínicas, teóricas, científicas, né, que envolvem uma assistência e uso de equipamentos, processos terapêuticos, você tem que ter também aquilo que a gente chama a veia empreendedora, a capacidade de vender coisas. E isso também é algo que também se aprende. Né? Hoje você tem capacitações aí para você aprender a vender, que está tudo ligado com a comunicação. Sim. Então, eu acho que ainda continua sendo um campo que a gente precisa explorar, trazer novamente. E outra coisa que está linkando agora com essa área sua, Giovana, é a questão das empresas, que eu acho assim, eu vou te falar, se eu tivesse capital, eu queria apostar nela. São empresas, a Bebral tem, onde ele tem todo o equipamento dele ali e Sim. capacita pessoas naquele material. Sim. Não é? Então, isso funciona. Não é? Então, assim, ele monta toda uma estrutura para que a gente possa estar lá dentro. E eu vi uma grande enfermeira, ela é uma grande enfermeira em hemodiálise, era de CTI também, e ela está nesse mundo aí, é como se fosse um hospital para aprendizado. Sim. Então, assim, olha como é que evolui, né? Não Sim. é só mais o consultor técnico. Não. Agora você pode estar nessa área junto com a grande empresa. E o enfermeiro dá conta disso. Dá. Né? Ele está em todos os espaços. Né? Eu considero o profissional mais capacitado para estar nesse espaço. Porque, como eu disse, ele transita em todas as áreas. Né? E a gente tem que ter orgulho disso. A gente tem que capitalizar isso, e não é ruim, não, né? Estamos lutando pelo piso, mas nós precisamos estar em espaços executivos, né? Comerciais, em grandes empresas, né?
e dizendo, eu sou enfermeiro, estou ocupando essa posição, porque o enfermeiro tem a incrível capacidade de ter que entender de tecnologia, de engenharia, de direito, né? É o único profissional dentro do hospital que tem que saber direito, né? Nessa ampliação Gestão, administração, economia, farmacoeconomia, né? Custo, né? Tudo isso nós estamos envolvidos. Qual o profissional dentro do hospital, né? Que tem que ter essa amplitude de conhecimento, né? Quando eu estava nessa questão de ampliação do CTI, eu tinha reunião com o engenheiro de obras, né? Eu tinha reunião com pessoas Você tinha que entender de metro quadrado, de arquitetura, as normas regulamentadoras. Isso, né? Exatamente. Então, é um espaço que é nosso, nós temos que ocupar e capitalizar, né? Capitalizar com isso. Sim. Ocupemos esse espaço e capitalizemos. Hoje você trabalha em qual empresa? Eu trabalho na JVD Biomédica, sou gestora comercial. Nós trabalhamos com equipamentos médicos, né? E alguns OPMS também. Ai, que legal. Sabe uma outra área que eu acho que puxa essa área? São as empresas de locação de material, de locação. Sim. Então, assim, se nós tivermos aí uma atenção hoje, porque a gente fica só assim, valorização. Gente, nós nunca vamos ser valorizados no nível da nossa percepção do que é valor. Mas enquanto a gente estiver só linkada dentro do que seja subalterno financeiro, né? Sim. Eu sou dependente financeiro, subalterno financeiro, e enquanto eu não sou dono, eu sempre vou ter uma coisa que vai falar, não, mas esse cara não me valoriza. Então, se você é essa pessoa inquieta, eu falo aqui para os nossos colegas, você tem que buscar outras áreas. Você se sente bem valorizada lá? Muito. Ai, que delícia. Muito bem valorizada, né? Eu viajo, né, pelo estado. Vocês estiveram lá, o Corém ontem em Alfenas, que eu estou sabendo. Foi. Eu estava lá na Santa Casa, conversando com o pessoal da engenharia clínica. Ai, tá vendo? Falando de equipamento. Network, né? 1000, né? Exato. Então, assim, a gente... quando você sai, né, de dentro do CTI, que você tem só aquelas pessoas e você vai para o estado, você vai para o Brasil, você conhece diversas realidades também, né? Diversos hospitais, entidades públicas, privadas, enfim, as realidades diferentes, né? E profissionais diferentes, você conhece de tudo, as Santas Casas, enfim, eu me sinto muito valorizada lá. E a empresa basicamente é uma empresa de engenharia, né? E sendo de engenharia, assim, eu sou muito procurada dentro da empresa para poder, Giovana, como é que essa mesa cirúrgica, isso aqui, como é que acontece? Não tem jeito, é um consultor. Vocês vão estar na Expo? Expo Hospital? É. Sim, todos os anos a gente vai para o hospital lá em São Paulo, e aqui também. Na Expo Hospital. Você sabe que o Corém agora, a partir do ano passado, garantiu o seu stand lá. Então, nós vamos nos encontrar lá, com certeza. E esse ano a gente está fazendo um stand muito especial e eu quero receber você lá. Eu acho que é um bom momento, né, para a gente... Eu acho que é legal, sabe, convidar os enfermeiros, porque nós somos muito, mas nós não somos unidos, assim. E a gente pode reunir lá no stand, hein? Podemos, eu conheço muitos enfermeiros que estão em várias empresas hoje, mas a gente nunca falou sobre isso, né? Não, mas olha, então nós vamos fazer um momento lá no stand, hein? Eu vou contar com você. Tá, pode contar. Luísa, e chega aquele momento que a enfermagem quer falar com a Giovana. Isso mesmo. Apresenta para ela, nossa equipe. Eu já falei, eu tô falatória hoje, eu tô falatória. Giovana, nós temos a nossa equipe de enfermagem que participa do podcast e quando eles já sabem do tema, eles mandam perguntas. E aí você vai ter a oportunidade de responder a pergunta de um deles, ou do enfermeiro, ou do técnico, ou do auxiliar. Tá certo. Quem que você escolhe responder? Eu vou escolher do enfermeiro. Muito bem, vamos ver. E aí, para a gente responder a pergunta, tem que conferir se a carteira está ativa, né, Socorro? Sim, e eu vou deixar para você conferir. Carteira profissional. Hoje nós estamos com a Marlene. A Marlene, de Uberlândia, ela está com a carteira aqui, ó, em dia, maravilhosa.
Então, todo profissional tem que estar com a carteira em dia, válida. E você não sabe uma coisa, porque tem uma novidade. Eu ia te apertar. Eu sei. Você sabe? Então, quanto tempo? 10 anos Foi agora. uma reivindicação da própria enfermagem. Para que ficar falando de 5 em 5? 10 anos, é um tempo bom. Renovar a carteira agora, renovou agora, a partir só depois de 10 anos para renovar novamente. Maravilhoso isso. Parabéns, Marlene. Bom, vamos lá na pergunta do nosso enfermeiro. Como você enxerga o futuro dessa atuação na área comercial para enfermeiros no Brasil? Eu enxergo cada vez maior a participação do enfermeiro nessa área. Como eu disse, né, nós transitamos em todas as áreas da saúde. Então, eu acredito que seja o único profissional que tenha capacidades e habilidades para crescer nessa área. Outras profissões, elas se limitam à sua área. E nós, como enfermeiros, não. Nós temos a instituição, nós estamos presentes em todos os departamentos do hospital, da clínica, enfim. Então, assim, eu vejo como muito grande, basta querer. E se a gente quiser, a enfermagem pode. Bater palma, porque quando a gente está aqui, a enfermagem pode. Aplausos. É isso aí. Olha, Giovana, você está falando aqui, foi tão bom te ouvir. Primeiro que você passa uma paz na gente, né? Uma coisa tranquila, cheio já de coisas legais. Nosso prato aqui está em pé da Expo, né? Hospitalar. Agora, acredito que esse ano ela vai trazer grandes novidades. Nós vamos estar lá, além do nosso stand, vamos estar com a nossa responsabilidade de trazer gestão para dentro da Expo Hospitalar. Foi assim, maravilhoso estar aqui com você. Eu lembro agora, nesse momento, a gente encerrando aqui, que eu trabalhava no Júlia e a gente comprava muito material para atender o paciente ostomizado. E além do atendimento, que era o atendimento lá do pós-operatório imediato, o pós-operatório mais tardio, ainda havia a parte de orientar o familiar e o próprio paciente. Então, vinha a enfermeira, eu não estou lembrando o nome dela, mas ela vinha, ela fazia um teatro para a gente aprender, porque a enfermagem tinha uma dificuldade de falar como você vai lavar, o que é aquilo que você está lavando, mas ela deixava a gente tão capacitada para orientar o familiar. Então, e o próprio paciente. Então, além dela ter participado do processo de consultora técnica na compra daquele produto, ela provava o envolvimento dela quando ela retornava para nos ensinar, além de manipular toda aquela questão da orientação. Agora, o que eu tinha mais medo, você não sabe o que era, Luísa? Quando trocava a bomba de infusão. Como que você deu? Meu Deus do céu! Eu comecei como assessora técnica da bomba de fusão da Abbott. Mas você sabe, a da Abbott era tranquila. Era de cassete. Era muito tranquila. Mas aquela da Bebral, aquela verdinha... Eu acho que é o medo de todo mundo. Eu tinha medo. Aí eu falava, o rapaz ensinava, eu falava, aprendi, mas não tinha aprendido. Eu achava difícil, você não tinha dificuldade, não? Todo mundo na enfermagem. Acho que esse daí é o pavor. Toda hora que fala, vai mudar a bomba, o contrato mudou, todo mundo... eu chegava que falava que a bomba mudou e essa bombinha ela empilhava toda, mas o que eu tinha mais dificuldade dela era aquele cálculo que a gente tinha que ficar pensando, porque não é só você deixar a máquina calcular, você também tem que ter um raciocínio. Era muito divertido. Bem, aqui quando a gente vai quase terminando, e a gente está nesse momento, eu tenho certeza que as pessoas vão amar quando escutarem e assistir esse podcast, a gente te dá o direito simulado de estar assinando as carteiras que vão sair daqui a pouco, né? Vamos supor que você tem esse direito. Qual a frase que você deixaria para a nossa enfermagem nesse momento que a gente está vivendo, essa história da enfermagem?
A frase que eu colocaria na carteira é: a enfermagem pode, a enfermagem deve, ocupe o seu lugar. Ai, que Nossa, delícia! A tá aí enfermagem com uma carteira pode, dessa. a enfermagem deve, então ocupe o seu lugar. Exato. Parabéns, Giovana, Obrigada. muito obrigado. E a Nossa, gente está chegando ao final. Maravilhoso, Hoje você chegando ficou ao um pouco final. quietinha, ou eu que estou assim, tararara? Hoje você tá, né, aproveitando bastante, falando. Eu tô aqui ouvindo e eu fiquei impactada mesmo com tudo que a Giovana trouxe, desse cenário da indústria aí, da atuação do enfermeiro, a importância. Uma coisa que ela falou que marcou muito para até os nossos ouvintes, atenção. A saúde é um negócio, nós fazemos parte desse negócio, nós temos que capitalizar, fazer isso, gerar resultados mesmo para nós, enquanto pessoas físicas, jurídicas, profissionais dessa área, fazer a diferença desafiando o status quo e fazer diferente. Sabe de onde vem essa conversa toda aí, que agora você se posicionou muito bem? É aquele negócio, né? Quando a enfermagem fala assim, ai, a saúde não tem preço. Tem, ela tem preço. Ela tem custo. A vida do nosso cliente e dos nossos colegas é que não tem preço. Mas tudo que envolve uma assistência tem um custo. Inclusive o SUS não é de graça, né, gente? O SUS tem custo. Então, e esse custo vem dos impostos. Então, principalmente a enfermagem, que lida com equipamentos caríssimos, ela precisa ter preparo, ela precisa ser preparada, ela precisa saber manipular aqueles equipamentos. E a enfermagem que está aí nessa área comercial tem também um papel, né? Quando ela propõe um equipamento, ela traz também toda uma questão do custo, do uso. É muito bom. Eu hoje fiquei muito feliz. Eu quero te agradecer, Luísa, por mais um Enfermagem Pode, né? Excelente. Quer deixar sua rede social? Vou deixar minha rede social, vou falar. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio, que foi incrível, com a Giovana, trazendo mais sobre a indústria, sobre a área comercial, o campo de atuação da enfermagem. Então, compartilha aí com um colega seu, que eu tenho certeza que ele vai se beneficiar desse episódio. E segue o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram, @EnfermagemPod no Instagram e o meu Instagram, @LuisaWerneck-Enf. E aí, Giovana, e você? Mensagem final, sua rede social? A minha rede social, eu vou deixar o LinkedIn, né, que é a minha rede profissional, é Giovana Evangelista. Lá eu me identifico primeiro como enfermeira, né, de negócios, né, com muito orgulho, hoje dizendo isso, Legal demais. né, sem nenhum medo, né, do passado. E a minha mensagem tem a ver com a assinatura, né, da carteira. Ocupe os espaços, né? Não tenham medo de ocupar esses espaços. Nós somos pioneiros em muitas questões, né? Eu fiz 30 anos de formado ano passado e eu estou vendo a história, né, se desenhando, e não tenha medo de ocupar esse espaço. Se prepare, se capacite, né, para isso, mas ocupe um espaço que é nosso. Nós somos preparados para isso. E, às vezes, por inoperância nossa, ela pode ser ocupada por outros profissionais, né? Mas quem tem maior capacidade para isso, eu não tenho dúvida que é o enfermeiro. Se você não ocupar, alguém provavelmente vai ocupar. Valorizar a profissão vem disso. De eu entender o que a minha profissão é capaz e como eu posso fazer para que isso cada vez mais se fortaleça. Valorização, ela tem que começar por nós, não pelo outro. Se você se valoriza e se prepara para ser grande profissional, não tenha dúvida, não é qualquer conversa que venha por aí que vai te deixar com um sentimento de desvalorização. Saiba quem você é, ocupe seu espaço e aqui com a gente, fale todo dia. A enfermagem pode!